Que tal começarmos com a transmissão de hoje? Bem, a Terra teria engolido a Rua em segundos, como vocês podem observar. Por sorte, ninguém perdeu a vida, todos estão bem, mas é claro que, bom, as pessoas que estavam lá, os trabalhadores que estavam naquela área, estiveram em risco. Isso foi na China. Vamos à transmissão e falar sobre o que acontece no mundo. Vão se preparando, preparem seu café, porque vamos comentar toda a situação e, bom, muitos temas que temos. Hoje vamos começar com isso. Um colapso em Xangai durante as obras do metrô gerou alerta na segurança urbana da China. Vamos ver a explicação que os oficiais deram, mas também a explicação científica que existe a respeito. Diversas imagens têm mostrado como esse incidente aconteceu com entradas e de prédios têm registrado como a terra foi se abrindo nessa avenida. Parece que embaixo dessa área estavam construindo parte do que seria o metrô, além de que também parece, pelo menos nas imagens. Em algumas delas dá para ver uma espécie de rio subterrâneo. Podem ser os próprios canos, mas evidentemente tem sido surpreendente. O colapso aconteceu no cruzamento da Rua Road com a Rua Liang Road, onde, segundo relatos, a transição de estar plano para colapsar durou apenas alguns segundos. Eles já tinham ouvido e visto rachaduras, todos sabiam que era uma área insegura e instável. Mas, por sorte, as pessoas conseguiram chegar lá, alguns sabiam que estavam muito perto, felizmente não foram embora. Dentro do colapso está sendo construída uma estação de metrô, o que imediatamente acendeu os alertas de possíveis falhas estruturais nas obras subterrâneas. As imagens mostram os operários fugindo enquanto a nuvem de poeira cobre o asfalto, e as cenas mostram operários fugindo da poeira. Elas rapidamente. E que bom, vejam o tamanho das pessoas. As imagens mostram os operários enquanto a poeira cobre o asfalto, cenas. Vejam se conseguem ver. Aqui está uma pessoa, ali tem outra pessoa, por ali tem outras. Não, essa não é uma pessoa, mas essa sim, essa sim. É impressionante o tamanho e não sei se conseguem me ver lá em cima, onde há várias pessoas. Onde aqui estão, onde conseguiram correr, não? Vejam quantas vezes. Quantos metros era para o interior desse buraco enorme, dessa dolina ou desse desabamento? Os especialistas. Imagens mostram os operários fugindo da nuvem de asfalto. Operários fugindo, a nuvem de poeira cobre o asfalto. Imagens mostram os operários fugindo, a nuvem de poeira cobre o asfalto. Os prédios devem ter mais ou menos 20, 25 anos e depois precisam ser demolidos e reconstruídos. Ou seja, isso também é uma questão. Imagens mostram os operários fugindo. A nuvem de poeira cobre o asfalto, mostram os operários fugindo. A nuvem de poeira cobre o asfalto e as imagens mostram os operários, nuvem, poeira, asfalto,
simplesmente ficam como à beira do colapso. Outro dos fatores é a calcificação, um processo químico em que a água subterrânea dissolve rochas como o calcário e a dolomita. Isso cria vazios que são como uma espécie de bolhas que não são visíveis. Imagens mostram operários à nuvem de Imagens mostram operários, nuvem, o asfalto e as... Ou seja, aqui há algumas áreas com mais chuvas e isso acelera o processo, já que também há muita porosidade, como se fosse poroso, digamos, o assunto, de acordo com o que relata a realidade do solo da região. Imagens fugindo da nuvem, asfalto. Imagens mostram operários fugindo da nuvem de poeira, asfalto e as. De acordo com o que relatam. Bem, nos próximos dias já será feita uma análise de quanto tempo vai levar para... Imagens mostram os operários, a nuvem de poeira cobre o asfalto. As cenas mostram que por ali passam dezenas de milhares de carros por dia e pelo menos vão ter que fazer outra volta, um movimento para outros lugares. Outro assunto que também chama a atenção nisso é que imagens mostram os operários, a poeira cobre o asfalto. Imagens mostram os operários fugindo, a nuvem de poeira cobre o asfalto e as cenas mostram os operários fugindo, a nuvem cobre o asfalto. E o que eles estão pedindo é isso. E não só em Xangai, em todas as megacidades, aqui na Cidade do México, lá na Colômbia, em Bogotá, em Medellín, cidades que têm muita umidade, que têm uma grande quantidade de prédios. É preciso revisar constantemente essa situação. Antes de continuar, só um instante para cumprimentar. Como você está, Nico John? E você, Sol Garcia, Francisco, Arce, Luiz? Vão preparando o café, para quem está chegando agora. Vamos direto ao ponto, com todas as informações do dia, pelo menos até o momento do que tem acontecido. E bom, não vai ser um vídeo curto, então agradeço a vocês. Evidentemente, revisando constantemente essa situação, o que está acontecendo na Venezuela, no Irã, o que está acontecendo na Europa, com a OTAN, e bom, vários outros assuntos interessantes do que está acontecendo agora. Neste colapso e diante de tantas informações, a comunidade científica concorda em pelo menos um ponto: estar revisando constantemente essa situação. Evidentemente, revisando constantemente essa situação. Vamos lá.
O herdeiro do Shah do Irã, está pedindo que seja feito um ataque ao Irã. Ele pede que o ataque seja agora ou nunca, está pedindo que seja um ataque rápido, mas diz que é necessário. Vamos aos detalhes, porque neste momento parece que já está prestes a acontecer uma negociação, que pelo menos para o Shah e para outros, não só para ele, para outros, muitos especialistas afirmam que isso não passa de um engano. Não é ganhar tempo por parte dos ayatolás. E por aí já está a Turquia, já estão os mesmos, os Estados Unidos, aparentemente entrando em uma possível negociação. O herdeiro do Shah, Reza Pahlavi, pede aos Estados Unidos um ataque militar seletivo, enquanto milhares de pessoas continuam morrendo nos protestos que estão acontecendo no Irã. Washington está reforçando sua presença no Oriente Médio. Enquanto esse tipo de negociação está acontecendo, ao mesmo tempo há movimentos militares bastante intensos, como o estado de Luiz. Muito boa noite, Sol Garcia. Como vai? Como tem passado? Como vai? Dentro do que pede o Shah. Dessa declaração, que foi feita, aliás, numa conferência de segurança em Munique e registrada pela revista alemã Der Spiegel, ele afirma: Pahlavi, que classificou os protestos massivos de janeiro como uma revolução, afirmou que não há volta atrás nesse movimento de oposição. Segundo a Human Rights Watch, essa organização já relatou que até agora contabilizou e comprovou com nomes e sobrenomes 7.002 pessoas que perderam a vida pelo regime dos setores. Os números são muito mais altos, mas digamos o que pode ser quantificado com nomes e sobrenomes, com as confirmações das famílias, todo esse tipo de coisa, porque no final falam-se de outras quantidades maiores, mas ainda não se tem os nomes, então aí está o regime, reconhece. Aproximadamente 3.117, 3.120, por aí ficava o último número, embora eles saibam que há milhares a mais que estão nos necrotérios neste momento. Pahlavi diz que o regime está desmoralizado e sem apoio da maioria da população, que os líderes estão escondidos em bunkers. Enquanto os setores do poder estão transferindo capitais, estão transferindo os capitais, tanto em criptomoedas quanto em dinheiro, para o Oriente Médio, estão enviando para refúgios, basicamente estão mandando grande parte do dinheiro do Irã para fora desse país. O líder opositor afirmou que há mais ou menos umas 100.000 pessoas dentro do sistema iraniano, incluindo os membros da segurança. E que dentro desses grupos teriam se comunicado com ele, com a equipe do príncipe herdeiro, ou seja, que já existe um setor dentro do governo, dentro das 100.000 pessoas que compõem o governo, que já está conversando, tentando chegar a algum tipo de acordo com o próprio Pahlavi, tentando. Já no dia 13 de janeiro, o presidente Donald Trump havia enviado sinais de apoio quando declarou que a ajuda estava a caminho. Palavras que foram interpretadas pelo próprio Pahlavi e pelos iranianos como um sinal de que Donald Trump realmente vai agir. Desta vez, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu está pressionando para que Washington endureça a postura em relação a Teherã. Ao mesmo tempo, o Abraham Lincoln foi enviado e está a caminho, mas levará de 2 a 3 semanas. O juiz é George Bush, outro porta-aviões. Obrigado por assistir ao vídeo. Não fica claro qual é o tema, porque é assim, no estilo de Donald Trump. Não é como muita ambiguidade constante, e nem se fala dos ayatolás que também usam a ambiguidade como estratégia o tempo todo. Funcionários iranianos confirmaram trocas indiretas de mensagens com os Estados Unidos. E ao mesmo tempo, a Turquia, Washington e Irã estão mostrando, segundo eles, uma disposição real para negociar a diplomacia internacional. O ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, afirmou que Estados Unidos e Irã estão dispostos a ceder, a sacrificar algo, segundo eles, por um acordo nuclear, o que poderia causar uma reviravolta tremenda nas tensões geopolíticas. E uma má notícia para aqueles que protestaram e para as famílias que perderam seus filhos, etc. Pois é que não haveria uma mudança de regime, né? Ou seja, se for assim como estão dizendo na Turquia, claro. A Turquia vê a manutenção do canal diplomático aberto como um avanço estratégico.
O ministro turco ressalta que as negociações não deveriam se estender ao programa de mísseis iraniano, algo que o Irã simplesmente não quer. Ou seja, dizem, ok, eu cedo a questão nuclear, não tenho armas nucleares, mas vou manter os mísseis balísticos. Porque o que Israel pede é reduzir os mísseis balísticos para que fiquem apenas em 1.500, que não possam ter mais de 1.500 mísseis balísticos. E essa é a linha vermelha que agora o Irã está colocando de ter as quantidades que eles quiserem e não limitar. Nesse sentido, já houve um pacto em 2015 que depois foi rompido, isso foi com Obama e depois foi rompido com Trump e depois com Biden não foi retomado. Tanto Trump quanto Biden colocaram restrições aos iranianos e depois aconteceu a Guerra de Junho, a Guerra dos 12 dias, não é? Então, essa ruptura parece ter uma possível solução. Segundo o que dizem, a Casa Branca confirma que Washington insiste em negociar com Teherã enquanto reforça a presença militar. Ao mesmo tempo, isso também envia uma mensagem dupla. Já é a 7ª reunião entre os dois líderes, entre Netanyahu e Trump, entre Israel e os Estados Unidos. Falando sobre esse assunto, daqui a pouco conversamos. Como foi essa reunião, o que aconteceu, o que eles disseram um ao outro. Pelo menos o que se sabe. A Operação Martelo Meia-Noite parece que pode se estender para uma Operação Martelo 2.0. E numa dessas, o negócio pode ficar intenso, o assunto. Eles também se recusaram a ceder sobre o Hamas e o Hezbollah, pedindo para não apoiarem esses grupos proxies e guerras por procuração. Grupos terroristas que têm atuado na Síria, no Líbano, em Gaza, ou seja, que têm estado no Iêmen com os Houthis. E essa parte eles também não querem ceder. Então, realmente está complicado, sinceramente. Donald Trump também alerta que se o Irã não aceitar o acordo, as consequências serão graves. Elevando o tom para que ou é do meu jeito ou nada feito, como dizem, basicamente é ir com a espada desembainhada, basicamente, não é? E, de fato, é muito claro, agora a maior força militar no exterior está no Oriente Médio, justamente apontando para o Irã, não é? Ou seja, esse é o foco que eles têm agora. Não o fato de que a Rússia tenha saído, ou pelo menos tenha se preparado. Familiares e pessoas não essenciais já saíram, mas também prepararam os operadores da usina nuclear, que são russos. No Irã, eles já foram preparados para sair. Supostamente, iniciaram evacuações, algo que a Rússia não confirmou. Mas, enfim, é um assunto meio ambíguo. Lá não parece que as evacuações estão começando. Outros dizem que ainda não, bom, vai saber? A Austrália e muitos outros países que têm diplomatas lá já retiraram seu pessoal. A maioria do pessoal que eles têm já faz um tempo. Bom, até a China já mobilizou pessoas e pediu aos cidadãos chineses que saíssem do Irã, cidadãos que moram lá. Não sei se vão obedecer a isso ou não, né? Mas muitos países já têm se mobilizado, inclusive os próprios aliados do Irã. Devem estar vendo algo, né? Enfim, vamos a outros assuntos. Como você está? Sol Garcia Sanvainilha diz: muito bom dia a todos, comunidade, muito obrigado. Saudações até Coyoacán, ou Coyoacán. Não seria o Coyoacaque, desculpa, eu perdi o fio da meada. Coyoacán ou Coyoacaque, Estado do México. Ótimo, saudações, Cláudio, como você tem estado? Obrigado, como vocês estão? Ele diz. Bom, agora vamos ler sua mensagem com muito carinho, muito bem, muito obrigado, muitíssimo obrigado. Cláudia, desculpa, eu disse Cláudia, não é Cláudia, saudações. Cláudia Compian, um grande abraço. E agora vamos continuar conversando sobre outros assuntos também importantes. Saudações.
Saudações. Isso faz parte dos cientistas que de repente todo mundo quer fugir do que estão vendo. Mas os cientistas estão fazendo um plano pelo menos contra o que eles chamam de geleira do juízo final. Os cientistas estão propondo construir uma espécie de muro submarino de 80 quilômetros para evitar o colapso de um avião. Saudações, White, na Antártida. Geleiras que são muito perigosas, porque isso poderia causar uma elevação do nível do mar de cerca de 65 centímetros e a 65 centímetros. Para muitos vão pensar, e eu com isso? 65 centímetros é pouco, né? Pois é, só isso. Existem países, ilhas principalmente, que praticamente desaparecem porque há cidades até que estão praticamente ao nível do mar. E com 65 centímetros é suficiente para inundar seções inteiras. Vamos ter muitas Venezas desse jeito que estamos indo. Os cientistas estão propondo que é preciso fazer algo com esse glaciar. Eu não sei se é evitável, sinceramente. De repente você pensa, bom, vai ser um gasto enorme para isso. Será? Bom, eu acho difícil. Mas de acordo com o que relatam, o glaciar Tuaitz, que é, vou soletrar. Tuaitz, caso alguém queira pesquisar, está localizado no Mar de Amundsen, na Antártida Ocidental. Não é para dimensionar, porque de repente você fala de um glaciar e imagina um pedaço de gelo de algumas dezenas de metros. Isso é o que a gente mais pensa. Eu às vezes digo, talvez 1 quilômetro, 2 quilômetros, né? Se você exagerar, imagina algo muito, muito grande. Mas esse glaciar é chamado de o glaciar do juízo final por algum motivo, não é? E vai elevar todo o oceano em 65 centímetros, o que é muito. E isso é realmente muito. Esquece isso, esquece as pessoas que vão ter que sair de suas ilhas ou sair de onde vivem, esquece isso. O efeito que os furacões teriam e, em geral, no comportamento do mar seria tremendo. Para termos uma ideia do tamanho da geleira em comparação, essa geleira é aproximadamente do tamanho de todo o Reino Unido. Ou, para irmos mais para a América, digamos deste lado, do tamanho da Flórida inteira, não é? Você se lembra? Imagine toda a Flórida ou todo o Reino Unido. É um pedaço de gelo e, de repente, entra na água. Não está dentro da água, ele entra na água. E, obviamente, isso tem um efeito. E afirmam que essa geleira tem ou sustenta gelo sobre a Terra. Olha, não está no mar. Escassez ao sustentado no mar, na terra combater se der, o mar não sobe, ou seja, se de repente um gelo que está no mar derrete, não acontece nada. Exteriores, que o peso desse gelo já está medido no mar. Grátis é igual. A variação é mínima. Mas quando esse gelo está sobre a terra e derrete, e a água cai, aí sim o nível do mar sobe. Então, de repente, também depende de como e onde está a geleira. Nesse caso, de acordo com o que foi relatado, o nível do mar subiria mais ou menos 2,1 pés, ou 65 centímetros, se colapsar completamente. Atualmente, contribui com cerca de 4% de toda essa situação que está acontecendo no oceano. Contribui com 4% para esse colapso e elevação do nível do mar. A principal ameaça não vem do fato de o mar subir, mas sim da mudança nas correntes de água. Esse é possivelmente o efeito mais grave, além do fato de que, claro, vai se perder território e algumas pessoas vão ter que evacuar. Tudo isso não vai ser drástico, não vai acontecer de um dia para o outro como se fosse um tornado, né, um furacão, mas isso é um processo que levaria semanas ou meses, então, bom, é algo que você pode mais ou menos lidar. É muito difícil, porque se alguém tem sua casa ali e viveu a vida toda, vai ter que sair. Mas o mais drástico é o que aconteceria com as correntes como a Amok, correntes que seriam afetadas ou até mesmo desapareceriam. A corrente Amok é a que leva a água quente do Golfo do México, todo o Atlântico, né, o Golfo do México, e sobe em direção ao Atlântico Norte. E essa água quente permite que todo o Oceano Atlântico no norte não congele. Sem essa corrente, o norte do Atlântico congela, vira um pedaço gigante de gelo. E, bom,
Nova York, por exemplo, não teria só gelo na costa, não teria costa, teria gelo, não existiria. É isso que acham que poderia acontecer. Ou seja, você inutiliza toda essa região, fica sem possibilidade de pesca, transporte, ou seja, teria um efeito tremendo. Não é essa a principal ameaça? Diante de tudo isso, o Grupo Internacional de Cientistas está propondo construir uma barreira chamada Cortina Saubes, que é como uma espécie de parede que ficaria ancorada no fundo do mar, com aproximadamente 150 metros de altura e 80 quilômetros de comprimento. Sua função seria bloquear a passagem da água quente que está acelerando o derretimento. Eles não pretendem parar o glaciar porque isso é impossível, ou seja, parar o glaciar seria, bem, isso é algo para o qual não temos capacidade humana, seria como parar um país inteiro. Basicamente isso, olha, isso explica, acho que melhor do que isso. É o trecho da publicação na Nature que mostra o que eles pretendem fazer. O que eles querem fazer? Esse glaciar recebe água por essa parte, digamos, entre a terra e o gelo. A água quente chega e está derretendo, acelerando cada vez mais o derretimento desse glaciar. O que eles propõem é que todo esse pedaço de parede vai deter as águas quentes, não é? Então, ao deter as águas quentes, em teoria você evita que isso colapse. Pelo menos por um tempo, evita que isso colapse, não é? Sua função é impedir que a água quente acelere o derretimento das geleiras. O custo seria, reparem no custo, 80 bilhões de dólares. Mas seus defensores garantem que os danos que seriam causados, se isso não for feito, chegariam a trilhões de dólares em todo o mundo. Ou seja, ou gastamos 80 bilhões de dólares nisso, ou teríamos que gastar trilhões de dólares no mundo todo. Se acontecer o outro, né? Os modelos preliminares sugerem que o derretimento poderia ser reduzido em até 10 vezes em algumas áreas, embora isso ainda precise ser analisado. A verdade é que eu acho difícil os países investirem nesse tipo de coisa, e ainda menos fazerem isso juntos, não é? Qual é o meu ganho? Eles não enxergam isso. Os pesquisadores da Universidade Mossad consideram a ideia uma possível distração diante de soluções reais, e é aqui que o assunto começa. Não, nem todos os cientistas concordam, ele diz. Reduzir drasticamente a poluição teria um efeito melhor, diz este cientista da Universidade Monash. Não. Ou seja, dizem, de que adianta colocar essa barreira se continuamos gerando os mesmos poluentes e os mesmos problemas, né? O que aconteceria se isso acontecesse se o Whites ou o chamado glaciar do juízo final diz? As cidades costeiras ficariam sob ameaça permanente, milhões de pessoas teriam que ser deslocadas, infraestruturas portuárias e economias sofreriam danos massivos. O efeito dominó sobre a camada de gelo antártica poderia multiplicar o impacto e, se esse pedaço cair, derreter ainda mais, ou seja, ter um efeito ainda pior. Não investir bilhões em engenharia climática radical ou concentrar todos os esforços em frear o aquecimento poderia ser a solução? Os cientistas fazem essa pergunta aqui, mas a verdade é que acho que eles ainda não têm uma resposta para esse assunto. Outro assunto que também chama a atenção, vejam só, mudando de assunto, mas ainda dentro desse tema, é o que está acontecendo em Cuba. Me chama a atenção que além da crise de energia, a crise do turismo, a crise de todo tipo, o mercado informal está batendo um recorde histórico na venda do dólar. E aqui, não sei se os amigos de Cuba estão aqui, mas seria interessante comentarem sobre isso. De acordo com o que estão relatando, o peso está desvalorizado a mais ou menos 500 por dólar. Isso, obviamente, está desencadeando um alerta na ilha. Segundo relatos, o salário médio na ilha é de cerca de 7 mil pesos cubanos, equivalendo a aproximadamente 14 dólares na cotação informal. Uma simples caixa de ovos custa mais ou menos 3 mil pesos, imaginem, quase metade do salário mensal. A taxa de câmbio real é negociada em grupos privados e redes pessoais, muito acima da taxa oficial. O Estado mantém múltiplas taxas oficiais, desde 24 cup por dólar até 425 cup, ou seja, essa é a taxa mais recente.
E o que isso mostra é que há um colapso no valor do peso. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que não vai enviar petróleo, que é para já imediatamente. A Rússia está conversando com os Estados Unidos para ver se chegam a um acordo e enviar petróleo para eles através da Rússia. No México também tem feito ações diplomáticas para ver se conseguem enviar petróleo sem que haja consequências com tarifas. Mas por enquanto não há nenhum relatório que confirme que isso vai acontecer. Então, enquanto isso, não tem gasolina, consequentemente não tem eletricidade, consequentemente muitas áreas estão sem água. E aí, a comida não pode ser colocada na geladeira, né? Ou seja, você consome o que tem, o que está disponível, e é isso mesmo, porque está complicado. Não deve ter áreas que, eu suponho, ainda tenham eletricidade, porque aqui ainda se conectam, né? Mas está complicado. Alguns calculam mais uma semana, 2 semanas a mais de energia elétrica. Se isso não for resolvido por causa disso, aí a crise chega ao limite, né? Veja só como esse movimento está cada vez mais intenso. Estamos falando que Kim Jong-un está preparando sua quarta dinastia neste momento, ou seja, a família Kim Jong-un está preparando a quarta dinastia. Com uma garotinha de 13 anos, ele ainda é muito jovem, digo sim, tem problemas de saúde, fuma muito, sempre teve problemas com o peso, com o joelho, com o cigarro, com o que você quiser. Não sei se ele tem algum outro problema grave, mas eu suponho que sim, porque ele é muito jovem. E é isso. Agora sim, preparando ao máximo a filha dele de 13 anos, que já nem 13 anos já parece uma mulher, né? Chamam a atenção para isso, hein? Vamos aos detalhes, mas isso já acende alertas sobre o que pode ocorrer internamente. A Coreia do Sul tem alertado que há um relatório da Agência Nacional de Inteligência da Coreia do Sul que afirma que Kim Jong-un estaria consolidando sua filha como sucessora, poder na Coreia do Norte, de uma maneira muito intensa, como se algo estivesse para acontecer. Segundo o parlamentar Lee Song-kyung, a avaliação mudou. Antes se dizia que Kim Jo-ai estava em formação. Agora ela já está na fase de ser nomeada internamente como a herdeira. Isso implicaria o início formal da quarta geração dinástica do regime trans. Kim Il-sung, Kim Jong-il, Kim Jong-un, que é o que está agora. E agora então ela seria a próxima, certo? Kim Jo-ai. A adolescente aumentou drasticamente sua presença pública, já não aparece mais como uma menina, mas sim como uma senhora. Literalmente, vocês estão vendo aí, né? E é este. Ela passou de parecer uma menina toda inocente para ter o olhar dos Jung, dos Kim Jong-un. A mídia estatal já começou a descrevê-la como a filha amada, ou também a chamam de a grande guia. Termos que são usados historicamente para os líderes supremos já estão sendo usados neste momento. A recente aparição no Palácio de Eunkwang, mausoléu dos líderes históricos, foi interpretada como um gesto simbólico de legitimidade dinástica. Anis considera que Yoae já estaria participando de decisões de alto nível e sendo tratada como a segunda figura do país. Analistas sul-coreanos sugerem que ela poderia ser nomeada a primeira secretária do Comitê Central do Partido dos Trabalhadores, o segundo cargo mais poderoso do regime. Tudo será definido no próximo Congresso do Partido dos Trabalhadores. Neste momento, espera-se que eles digam quais são as propostas, o enfoque militar que eles vão adotar. Ou seja, basicamente é esse o caminho, né? Qual é o enfoque militar, qual é a rota militar, por assim dizer, nos próximos meses e nos próximos anos. De tempos em tempos, quem ou não faz isso? Como tem estado o Roblox? Roblox? Saudações, muito boa noite, Verônica, tudo bem? A toda a comunidade que está chegando, muito obrigado. Deixem comentários de onde estão nos assistindo. Sei que às vezes chegam aqui, comunidade nova, digam de onde nos veem.
de onde estão nos ouvindo. Verônica da Cruz, como você tem estado? Se isso for confirmado de alguma forma, estão dizendo primeiro que a dinastia continua, obviamente, mas em segundo lugar que talvez algo esteja acontecendo com Kim Jong-un. Não porque realmente, em teoria, ele ainda deveria ter muita vida, não é? O movimento estaria buscando uma mensagem interna de estabilidade depois que houve ajustes internos de pessoas de altíssimo nível que ficaram de fora desse governo. O protagonismo da filha de Kim Jong-un aparece em eventos militares, o que sugere que também já estão pensando em fazer com que ela conheça os segredos militares da Coreia do Norte. Não, e bom, só isso, só isso. Ou seja, é um perfil muito curioso, não muito impressionante. Que pensem nessa possibilidade já desde agora, não. Vamos a outros assuntos também interessantes. Vejam que está aparecendo essa imagem. Isso foi ontem à noite. O dirigente do Vente Venezuela, Maria Ropeza, que acabou de sair, ela foi tirada da prisão, não da prisão política. Ela chegou à Portuguesa em uma caravana ao grito de liberdade. Isso é bom, evidentemente é gratificante ver que os presos políticos estão sendo libertados, que estão levantando a voz, que estão comemorando. Ainda falta muito pelo que está acontecendo na Venezuela, mas essa imagem chama a atenção, evidentemente uma imagem que realmente chama a atenção. É algo que aconteceu lá na Flórida, onde mostra um grupo de pessoas, de técnicos e especialistas em animais. E quanto tiveram que ir a um lugar para tirar esse peixe-boi? Vejam o tamanho do peixe-boi, vocês já sabem como são enormes os peixes-boi, né? Este peixe-boi de 410 libras foi resgatado com um guindaste depois de ficar preso em um bueiro pluvial na Flórida. Que bom que conseguiram salvá-lo, pois o peixe-boi dali não aguentaria. Se não tivessem resgatado, ele não sobreviveria, como sairia dali? Realmente estava muito complicado, mas aí está o enorme peixe-boi. Outra imagem que surpreendeu. Isso lá na Flórida, mas vamos agora ao que está acontecendo na Ucrânia, vamos ouvir isso? Merda, porra, vamos embora, merda. Bom, o que aconteceu aí? Vamos ver, com certeza vão reportar. Esses são do lado da Rússia. Do lado da Rússia, isso que você ouviu aí são drones ucranianos atacando a usina Progress em Murusnik, na região de Tambov, na Rússia, onde também estão acontecendo ataques contra áreas de usinas elétricas nessa região do mundo. Agora, outro assunto que chama a atenção é isso que está aparecendo agora mesmo, de acordo com o que relata o grupo de hackers ucraniano chamado 256ª Divisão de Assalto Cibernético. Informou que criaram uma rede de canais falsos e bots que oferecem serviços de pessoal militar russo para ativar terminais Starlink. Ou seja, segundo os dados, em apenas uma semana eles coletaram 2.420 solicitações com detalhes de terminais e geolocalizadores. Todas as informações recebidas foram encaminhadas para posterior processamento e adoção das medidas pertinentes. Ou seja, lá está toda a lista das posições em que estariam os militares russos que estiveram usando o Starlink. Esse é um tipo de hackeamento, evidentemente muito sério, em situações ou momentos de conflito de guerra. Falando da Rússia, aliás, deem uma olhada neste lugar também. É uma forma de protesto, de protestar, de dizer que é um povo. É que a corte bloqueia tudo, né? O Telegram bloqueia o YouTube, então começaram a bloquear todas essas redes, e isso não é controle suficiente. Então os russos, esses são russos, vão lá e colocam correntes no pessoal de lá para trancá-los, como um protesto contra essa situação.
porque cada vez mais o governo russo está se radicalizando na forma como opera. Um tipo Kim Jong-un, um tipo Coreia do Norte para controlar toda a informação. E só isso. Agora, vamos mudar de assunto. Está sendo reportado neste momento que em Kiev, em Dnipro e em Odessa estão ocorrendo ataques de drones e mísseis russos contra a Ucrânia. O ataque direcionado contra a infraestrutura energética está chamando a atenção, pois hoje se concentrou em prédios residenciais. Até o momento, não há relatos de vítimas. Os moradores da capital estão dentro de abrigos, a maioria deles sobre colchões, cobertores e sacos de dormir para se manterem seguros. Hoje, 12 de fevereiro. Bom, é assim que estão as coisas naquela região do mundo. Vamos para outros assuntos, outros relatos também importantes. Obrigado, Henri, como você tem estado? Grande abraço, Eliseu, em Selma Pacheco, como você tem estado? Saudações até Guanajuato. Muito bem, Carlos, como você tem estado? Saudações até Israel. A todos que nos assistem, digam de onde estão vendo. Obrigado por avisar, Carlos, até da Argentina. Amanda, estamos em Monterrey, no México, no Nordeste mexicano. Vamos então para outro assunto importante. Olhem, há algo estranho que os cientistas detectaram no espaço. Vamos falar sobre isso, mas antes quero contar o que diz Steven Spielberg. Esse grande diretor. Um diretor de cinema muito interessante, porque ele é um diretor de cinema que acredita profundamente no fenômeno ufológico, que investigou isso e que investiga não só isso, mas também os mistérios da humanidade de forma séria. E ele faz isso porque pode, porque gosta. É uma pessoa que, diferente de muitos outros diretores que falam sobre terror e ficção científica, mas não acreditam em nada disso, não acreditam nesse tipo de coisa, só fazem mesmo porque gostam de entreter quem quiser. O caso de Spielberg é diferente nesse sentido. E ele quebrou o silêncio sobre o que viveu e sobre o que viu, em relação aos temas do que viveu e do que investigou. Porque ele entrevistou militares, porque entrevistou pessoas que tiveram experiências muito estranhas com esses temas. E afirma que, pelo menos no que ele pôde observar, a existência de vida fora da Terra não é apenas uma possibilidade, mas sim uma garantia, que é assim mesmo. Em entrevista recente, ele apresenta um novo projeto, um filme que está lançando. É preciso lembrar que ele produziu em parte esse projeto do Disclosure Day, o documentário, lembram? E agora apresenta outro projeto sobre esses temas, não é? Ele diz que sempre ficou fascinado por coisas que não podem ser explicadas, lembrando que sempre esteve focado no desconhecido e que esse é um tema que o fascina, ele garante. E ele considera que, com base nas informações que pôde observar, com as pessoas com quem pôde conversar ou entrevistar, afirmam que, pelo menos na percepção dele, realmente existe uma inteligência ou inteligências que estariam tentando, seja entrar em contato conosco ou até mesmo aqui dentro da Terra. Ele afirma que é um tema que precisa ser explorado, que precisa ser investigado e que estão aí as imagens, os depoimentos de centenas ou talvez milhares de militares que tiveram experiências estranhas. Ele garante que, embora na ficção científica as coisas costumem ser exageradas, né? Essa parte de ataques aqui e ali, no final das contas é entretenimento, né? Mas ele diz que fora isso, ele acredita que realmente existe algum tipo de coisa, né, estranha ali, né? Algo que, segundo ele, é uma inteligência ou inteligências que vêm fazendo contato há muito tempo. Outro assunto que também me chama a atenção é o que está sendo investigado agora mesmo por um grupo científico. Eles afirmam que há, um contato. Uma espécie de gravação que foi relatada por um piloto colombiano. Agora vamos ver isso e também há uma investigação por parte de astrônomos, o que me chama muito a atenção. Porque, no final, estão tentando descobrir como funciona o espaço. O telescópio espacial Hubble teria captado algo que é, para os cientistas, algo estranho. Um jogo de luz ao redor de uma estrela moribunda a 1000 anos-luz revelou detalhes inéditos sobre o destino final do Sol.
de acordo com o que mostram as imagens. Não o que são essas imagens que são. Mostram mais ou menos o que eles viram como uma espécie de vibração luminosa que chamou a atenção desses cientistas. Eles afirmam. Dentro dessa análise que foi feita, os padrões simétricos sugerem uma possível interação gravitacional. Outra estrela escondida sob a poeira que não pode ser vista. Ao contrário de uma explosão violenta, aqui vemos uma espécie de processo ordenado e progressivo de expulsão de massa. A poeira liberada por estrelas moribundas foi fundamental para formar sistemas planetários, incluindo o nosso, há cerca de 4,5 bilhões de anos. Aquilo que se vê ali seria como uma espécie de nebulosa do ovo, é assim que a chamaram. Não é apenas uma estrela morrendo, é uma reciclagem cósmica em ação, segundo o que foi relatado. Não, outro assunto que é esse que estou dizendo para vocês. Esse objeto teria sido captado por um piloto colombiano. Aqui estou apenas pegando a parte da imagem e nada mais. Comento rápido. Como foi? Esse caso, que é curioso, é de um piloto de Antioquia que filmou em alta resolução um objeto sem asas nem motores visíveis. Cientistas estão estudando, eles estão estudando, hein? Especialistas em temas aeronáuticos para determinar do que se trata. O vídeo foi gravado por um piloto da Colômbia a 12.500 pés de altitude. E isso, bem, obviamente está gerando atenção porque não é o primeiro e, sinceramente, não acho que vai ser o último, não. Quer dizer, são objetos que continuam aparecendo e que, bom, não sei se dá para dizer que já estamos nos acostumando a vê-los, mas estão aparecendo com mais frequência. Você concorda? Quer dizer, há mais pilotos que se animam a publicar esse tipo de coisa? Vamos a alguns dos pontos mais interessantes desse assunto, não é? E só isso. Deixa eu ver se o chat já está aqui. Bom, ainda não aparece, agora sim. Ah, desculpa, me confundi. Agora sim, ótimo, aí está. Rublos, saudações e muito obrigado a todos. Boa noite, Francisco Arce, como tem estado? Você diz boa noite. Há um tempo na Argentina apareceu um arco-íris duplo. Eu fui a única pessoa que... Que legal, irmã, que legal. Eu também já tive até a oportunidade de ver um arco-íris duplo uma vez. Alô? O objeto foi captado se deslocando aproximadamente a uns... Imaginem só, mais ou menos uns 250 km por hora. Sim, de acordo com o que relataram, não foram observados motores, não se ouviu nada, não há sistemas de propulsão, sim. A imagem capturada é realmente bastante interessante. Já existem vários pesquisadores na área que também estão tentando analisar se isso é algum tipo de drone ou outra coisa. Não para determinar se é alguma tecnologia conhecida, pelo menos. E bem, vamos ver quais conclusões vão sair, né? Mas esses objetos, essas coisas aparecem há décadas, pelo menos registrados, porque poderíamos falar até de séculos. E já vemos o que há na história, né? Que realmente existem histórias muito interessantes nesse sentido, né? Isso aconteceu em 2022, por sinal, a 12.000 a 12.500 pés de altitude. O assunto tem se renovado porque, bom, é o que diz o Pentágono. O que diz o Departamento de Segurança Interna é que esses WAFs, esses objetos, bem, estão aí. Eles não chamam de anomalias, não, muitas vezes nem dizem objetos, preferem dizer anomalias aéreas. E não sei o que, tantas coisas, né? E agora já se usa o termo BAF em vez de OVNI ou OVNI, preferiram usar o termo BAF. Eu acho que também é para tirar o peso da possibilidade de que isso seja algo não humano, né? Quer dizer, a possibilidade está aí, né? Mas esse assunto não deixa dúvidas. Olha, também mudei de assunto rapidinho. É sério, a natureza às vezes é impressionante, não é mesmo? Isso que estamos vendo é o rabo de uma lagarta. Sim, é o rabo de uma lagarta, mas olha só como parece uma cobra. É o rabo. Mas, obviamente, quem é que vai? Quer dizer, um pássaro, porque os pássaros comem lagartas, mas um pássaro vê isso e fala, não, obrigado, né? Vamos para outro lugar, porque parece uma cobra, né? E as cobras, elas comem pássaros, tem cobras que comem, então é bem interessante, né? Como o nível de adaptação da natureza é impressionante. Quer dizer, como que uma inteligência de lagarta vai evoluindo
até praticamente se transformar visualmente em uma víbora, em uma cobra, né? Então, é isso. Isso foi compartilhado pelo Science Guard no Twitter, é muito impressionante. E bom, eu não reconheço que tipo de coisa é isso, mas se alguém puder me comentar, já vimos várias adaptações semelhantes com outras lagartas, essa eu não conheço, mas acho esse tema muito, muito interessante. Agora, outra coisa que me chamou a atenção é que não sei o quanto foi real, mas achei a história muito interessante. Alguém pode confirmar isso? Aconteceu em 2012, talvez alguém se lembre. Um casal, que é esse casal que está aqui, um casal de britânicos, eles tiveram a ideia de brincadeira de mandar um convite para a Rainha Isabel. Tipo, coloca a Rainha Isabel como convidada e manda o convite para ela. Não, e foi. E eles fizeram isso só de brincadeira, só por zoeira mesmo. E adivinha o que aconteceu? A Rainha Isabel apareceu e eu arrisco, pois eles parecem bem distantes na foto. Não, não foi só a rainha, também foi o príncipe Felipe, ou seja, o marido dela. Não, quando falam príncipe Felipe, não, esse é o certo, e é o marido dela, não esse outro. Eles foram ao casamento. Não sei se isso é... Alguém aqui entende desse negócio de realeza inglesa? Não sei se isso aconteceu, eu acharia estranho. A rainha Isabel teve uma fase assim? Não sei, aí o pessoal do marketing do reino ou algo assim fez isso. Eu lembro que ela começou a aparecer em videoclipes, começou a aparecer em filmes de comédia, tipo fazendo uma participação especial, né? Aparecia ao fundo, começou a fazer umas coisas bem curiosas. Não sei se vocês lembram, mas ela teve uma fase de alguns anos meio maluca. Não, porque sempre com a mesma, não a mesma seriedade, mas aparecendo em lugares atípicos, né? Como se quisessem, tipo, passar uma mensagem diferente da realeza, porque vinham de uma fase quando a internet começou. O que mais se espalhava nesse lance de conspiração e todas essas coisas era justamente coisas da realeza, especificamente da rainha. Não falavam dela o tempo todo, então isso meio que diminuiu um pouco a imagem que ela tinha naquele momento, né? E bom, não sei, vamos ver se você me confirma, né? Esse assunto. Enquanto isso, ele diz: vamos para outros assuntos, não, vamos para outros temas também importantes. Vejam, aconteceu um terremoto de magnitude 6,2, viu? Pensei que fosse 6,1 ou 6,2. Isso aconteceu no Chile e não foi tão profundo, viu? Quer dizer, porque às vezes no Chile acontecem terremotos que, bem, são terremotos a 300 quilômetros de profundidade, então não está muito longe, né? Mas dessa vez foi a 39 quilômetros de profundidade, então no fim das contas, vocês já sabem, né? O Chile é um país altamente sísmico, é um terremoto que aconteceu no sudeste do Parque Frei Jorge. Sim, então vamos aos detalhes, certo? Porque, de qualquer forma, o Pacífico, especificamente Chile, Equador, México, Peru, certo? Ou seja, são países que têm muitos terremotos. E acho que o Chile é um dos que mais tem terremotos e dos mais intensos, não é? Também existe uma preparação que eu tive por décadas sobre o que fazer diante de terremotos e tsunamis. Não vamos entrar em detalhes, né? Um forte terremoto teria sido sentido na região de Coquimbo nesta manhã. As autoridades já descartaram o risco de tsunami. Está descartado, mas eles seguem monitorando conforme relatado. Segundo o que se sabe, hoje, quinta-feira, 12 de fevereiro, foi registrado esse terremoto no norte do Chile, gerando preocupação em várias regiões e sendo sentido em províncias, inclusive na Argentina, próximas à cordilheira. O movimento sísmico ocorreu por volta das 10h34 no horário local. Segundo o relatório preliminar do Centro Sismológico Nacional, o epicentro está localizado a 15 quilômetros a sudoeste do Parque Nacional Bosque Frei, no norte do Chile. A profundidade foi estimada em 33 quilômetros, o que o classifica como um terremoto de profundidade intermediária, perceptível em áreas extensas.
O fenômeno foi sentido entre as regiões chilenas de Atacama e Ñuble. Na verdade, seria Ñuble. Segundo os primeiros relatos da população, realmente foi sentido com intensidade em alguns lugares. O Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Desastres informou que as características do terremoto não reúnem condições para gerar um tsunami. Não, isso, bom, evidentemente é bom, né, que não gere tsunami, mas enfim. Até o momento, pelo menos, não há relatos de danos estruturais nem de vítimas. Não, até o momento, essa é a informação que eu tenho. Foi sentido no lado argentino, foi sentido em Mendoza, em San Juan, em La Rioja, em San Luís, províncias próximas à Cordilheira dos Andes. Segundo o relatório, lá teria sido sentido, certo? Pelo que se sabe até agora. Como vai, José Zarate? Saudações à comunidade que está chegando, obrigado por acompanhar. Rocha Eliseu, tudo bem? O país possui um dos históricos sísmicos mais ativos do planeta, incluindo aquele terremoto de 1960. O terremoto de 9,5 impressionante, não é? Em Valdívia? E por certo, instrumentalmente falando, o terremoto mais potente já registrado na história até o momento, instrumentalmente falando. É realmente algo tremendo, não é? Também se destacam eventos recentes como o terremoto de 8,8 em 2010 na região de Maule, o de 8,3 em 2015 em Coquimbo. Ambos geraram tsunami. Por sinal, desta vez, não. Registra milhares de terremotos todos os anos, não é? E desta vez um terremoto realmente intenso, não é? Este diz: muitas das coisas que se veem no céu são feixes de luzes, cruzando o céu e com quilômetros de distância entre eles. Parecem tridimensionais, diz ele. Este diz que... Ou seja, para que pareça tridimensional, a única maneira é que se veja o raio de luz e que teria que ter vários raios de luz ao mesmo tempo. Senão, não tem jeito, não tem como parecer tridimensional. A única forma, então, é que tenha vários raios ao mesmo tempo para gerar ou parecer uma projeção. Mas tem que se ver o feixe de luz. Sem o feixe de luz não há possibilidade não, como no cinema não. Ou seja, se houver, principalmente em locais com nuvens onde poderia ser projetado, seria necessário um feixe de luz, certo? Essa é a única maneira. Se você vê um objeto, ele está ali, certo? Se você vê o feixe, então não é um objeto, e sim luz. Com uma projeção não, mas não tem como projetar em uma nuvem sem um feixe de luz. Não tem como isso. Simplesmente porque a luz reflete em todas as gotinhas antes de chegar onde vai refletir. No final, né? Então fica aí um grande abraço, ele diz. Bom, falando sobre isso, já para finalizar esse assunto, as autoridades estão então reiterando que é só seguir os protocolos, né? Liguei para os familiares para saber se estavam bem e felizmente o assunto não teve maiores consequências. Outro assunto que também chama a atenção e que está complicado é o mega apagão que houve na França, que está acontecendo na França, com certeza está sendo noticiado. A França teve então uma situação caótica hoje, já que 900 mil pessoas, na verdade, 900 mil lares, não pessoas, são vários milhões de pessoas. 900 mil casas e comércios ficaram sem luz, isso após a tempestade Nils, segundo o que foi reportado. Vamos ver como está essa situação. Mas vamos ao mapa também para ver se ainda dá para ver, sim, está bastante visível essa mega tempestade. Bom, essa tempestade, os franceses estão lidando com isso agora. Com essa situação, né, em que vamos analisar um pouco mais como está impactando. Aí está, é toda essa área, vamos ver. A tempestade está passando por aí. Bom, de acordo com o que foi relatado, as rajadas chegaram a até 160 km por hora. Alerta vermelha em 5 departamentos da França e cortes massivos de eletricidade, principalmente na parte sul, enquanto a Espanha também está ativando emergências. De acordo com o que foi relatado, a tempestade Nils desencadeou uma situação crítica no sul da França, já deixando uma pessoa morta, 900 mil residências sem eletricidade e múltiplas interrupções no transporte e nos serviços básicos. Um motorista de caminhão morreu após a queda de um galho de árvore perto de Dax, no sudoeste da França. Em meio a rajadas que superaram 160 km por hora, poxa, isso é fortíssimo, 160 seria a categoria 1, né? Sim, está tremendo, né? Saudações, Rodrigo.
Até o Chile, como você tem estado, Eliseu. Até a Espanha, ele diz, a Espanha está inteira, parece a Galícia, chove muito, ele diz. Eliseu, saudações. Eliseu, olha só isso, saudações, muito bom. É aí por aí é onde você mora, olha só. Ou seja, já estamos com uma tempestade tremenda, né? Agora, as regiões mais afetadas pelos apagões são Nova Aquitânia, com 498 mil casas sem luz, e Occitânia, com 365 mil casas afetadas. O operador elétrico Enedis tem ativado sua força de intervenção rápida, a FIRE, chamada de Força de Intervenção Rápida Elétrica, mobilizando 360 funcionários para atender a emergência. Na França, também 1.000 técnicos estarão prontos para operar durante a noite, junto com outros 400 trabalhadores de empresas fornecedoras, prontos para agir quando o clima permitir. Segundo a Météo France, que é o sistema de meteorologia de lá, a tempestade é de intensidade excepcional, o que levou à declaração de alerta vermelho nos 5 departamentos. Na França, foram registradas 200 intervenções dos bombeiros em poucas horas, principalmente devido à queda de árvores e linhas elétricas no chão. O tráfego ferroviário sofreu cancelamentos e atrasos, enquanto várias estradas ficaram bloqueadas com árvores caídas. O impacto não se limitou à França. Na ilha espanhola de Maiorca, por exemplo, já foram registrados ventos com força de furacão de 150 km por hora na Catalunha. Inclui, obviamente, o Barça. Alerta vermelha foi decretado, escolas fechadas e uma pessoa ficou gravemente ferida pela queda de uma árvore. Também lá na Catalunha, várias conexões ferroviárias e rodovias ficaram temporariamente bloqueadas devido ao efeito da tempestade. Bom, então um grande abraço, Adrián, ele diz. Olha, Barcelona, hoje 108 km o vento, ele diz. Pois é, imagina só, impressionante. Adrián, te mando um grande abraço e obrigado por comentar isso, pois está forte. As autoridades alertam sobre risco contínuo devido à elevação dos rios, possíveis deslizamentos e mais rajadas extremas nas próximas horas. Vamos ver como estão as rajadas de vento atualmente, vamos ver isso rapidamente. Não, pois está pesadíssimo, isso é atual, só isso. Na costa do sul da França, os ventos estão mais ou menos entre 95, 100 e poucos quilômetros por hora, isso agora no sul da França. Se formos para a parte norte da Espanha, o mais intenso é 87. Pelo menos é o que está marcando aqui, mas já está indo embora. Não pegamos a parte mais intensa ao vivo, né? Mas se a gente voltar um pouquinho mais, talvez dê para ver um pouco melhor. Só isso mesmo. Vai até as 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vai até mais ou menos 9 da manhã para mim. Isso é o que eu consigo ver aqui de horário. Espanha, né? Aproximadamente. O que seria isso? Bem, está pegando forte nesta parte, basicamente na Catalunha, não no sul da França. 5 departamentos afetados e o que vem, também para a Itália. Pelo visto não, pois está indo para lá. Reparem nos ventos agora para andar na costa, acho que está complicado, não para lá, para o Mediterrâneo não. E toda essa região segue os ventos. Os ventos continuam afetando o norte da África, o sul da Europa, para a Grécia, para toda essa região também vai Itália. Grécia vai ser afetada, até mesmo a Turquia. No momento, pois aí está temporal e tenso, a tempestade então ficou por lá. Também chamam de Nils Adriano, para a comunidade onde está Eliseu, para a comunidade que está por lá. Na Espanha também chamam de tempestade. Liz diz. Hoje nem tanto, quer dizer, foi mais... Imagino que foi pior ontem, né? Sim, pois é. Ela disse que ontem aqui chegou a 120, disse que passou de 120, imagina. Bom, aqui diz 150, para a Espanha 160, para a França, segundo o relatório que eu tenho. Bom, então é isso rapidamente, só queria dizer para vocês, neste momento, na Rússia, anunciam que estão avaliando a possibilidade de enviar gasolina ou petróleo para Cuba, não, diz. O Kremlin confirma que está buscando enviar petróleo para Cuba como ajuda humanitária, enquanto evita uma escalada direta com os Estados Unidos em plena crise energética. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que a Rússia não deseja uma escalada com os Estados Unidos,
mas que eles vão enviar petróleo, segundo eles. Peskov destacou que atualmente o comércio entre Estados Unidos e Rússia é praticamente nulo, mas dizem que não buscam uma escalada, simplesmente que vão enviar essa ajuda supostamente para Cuba. Não sei, dizem eles, os próprios russos têm tido problemas com o petróleo e com o desabastecimento de forma estranha, que vão mandar para Cuba. Em parte, mas enfim, é o que diz o Ministério da Economia, e o que diz o porta-voz também do Kremlin é bom, parte do que está acontecendo também. Outro assunto que chama atenção é que hoje Delcy Rodrigues, lá na Venezuela, que eles chamam de presidente responsável. Não, bom, ela deu uma entrevista para um meio de comunicação americano chamado Media Press, com a NBC News, e afirmou que os Estados Unidos teriam convidado ela para visitar aquele país. Na entrevista, isso aconteceu basicamente há um mês amanhã, certo? Amanhã faz um mês daquele momento, daquela posse de Maduro, não de Nicolás Maduro. O momento em que o levaram foi no dia 3 de janeiro, bom. Amanhã completa um mês, então é feita essa entrevista. Maduro enfrenta acusações de tráfico de drogas e armas com sua esposa Célia Flores. Vocês esqueceram disso em Nova York? Bom, então ele deu a entrevista com Delcy nesse meio de comunicação, e com certeza veremos reações por parte dos Estados Unidos sobre esse assunto. Agora, será que ela vai aos Estados Unidos? Seria muito estranho, não seria muito estranho se Delcy estivesse na Casa Branca e ao mesmo tempo esse Maduro estivesse na cadeia. Não é um assunto aí, curioso. Bom, vamos então para outros assuntos importantes. O que acontece? Confiram este relatório, certo? Em que asseguram que isso que vou contar para vocês pode mudar a economia global. Obrigado, vejam, aqui tem algo muito interessante. Qual é o problema que Trump e os Estados Unidos estão enfrentando agora? O que está acontecendo? Só para termos uma ideia rápida do problema deles. Vocês estão vendo isso? Isso é o Nasdaq, são as empresas de tecnologia. Vocês estão vendo a queda? Sim, além disso, vamos ver a queda do dólar, não é? Vamos nos aproximar e estender isso um pouco mais. Pronto. Esta é a queda do dólar, isso em relação ao peso mexicano. E se voltarmos um pouco mais, a queda vem de muito tempo atrás. Vocês veem onde estava o dólar, chegou a valer 25 pesos. E agora vale 17 pesos. Sim, com o euro está mais ou menos a mesma coisa, não vamos nos aproximar muito aqui também, não quer dizer de valer, é um pouco mais ou menos, igual ao euro. Agora mesmo, $1 são 83 centavos de euro. Bom, o dólar está fraco, e isso fica claro. China e Rússia dizem ter essa onda do BRICS e que eles vão ficar mais fortes que o dólar. Acontece que a Rússia agora mesmo está considerando voltar para o dólar, e isso, evidentemente, acende os alertas do BRICS. De início, nem todos que estavam vindo. E bom, que o dólar está indo embora e que não sei o quê, mas agora acontece que a Rússia quer dólar e quer operar em dólares. Este é um acordo que está sendo planejado e está sendo feito entre a Rússia e os Estados Unidos neste momento. A Rússia está neste momento considerando voltar ao dólar como parte de uma ampla parceria econômica com Donald Trump. Isso foi reportado pela Bloomberg. Estados Unidos e Rússia estão trabalhando juntos em um material de combustível, ou seja, petróleo. Especificamente, também serão feitos investimentos conjuntos em gás natural, parcerias de petróleo em alto mar e matérias-primas críticas. Isso geraria lucros enormes para as petrolíferas e empresas de energia dos Estados Unidos, e isso seria o retorno da Rússia ao sistema econômico mundial. Esse acordo, se for concretizado, estaria lá, dentro do acordo. A paz para a Ucrânia não, então, por quê? Por um lado, impulsionaria a economia da Rússia,
impulsionaria a economia dos Estados Unidos e de início deixaria a Ucrânia em paz? Então, seriam três coisas que seriam muito interessantes e aqui a questão seria: qual vai ser a aposta da Europa, não é? Ou seja, qual vai ser? No caso de a Bloomberg estar certa e isso ser acordado, então qual vai ser a posição da Europa a respeito? Não é? Eu suponho, pelo que estou vendo, que a Europa vai olhar para a China, vai olhar para a Índia, vai olhar para outros lugares e, além disso, para os Estados Unidos, não é? Mas vai ter que começar a fazer negócios com outros países, né? Vai ter que abrir um pouco mais seus mercados também. É muito interessante, quer dizer, não sei se isso vai acontecer, sinceramente acho difícil, tudo isso parece muito, muito estranho, mas seria algo inédito e sem precedentes no tema econômico. E você diria, onde fica o Brasil? Está onde o BRICS, embora, bom, Brasil. Eles têm insistido que não estão contra o dólar. Não, eles disseram várias vezes que não estão contra o dólar, mas querem ter outras opções também, não é? A Índia, que tem sido um osso duro de roer, porque tem sido difícil fazer negócios com a Índia. Agora já está se abrindo com os Estados Unidos para reduzir tarifas. Por que é isso? Moody e Trump são parecidos na forma como lidam com tarifas. A Índia vive colocando tarifas de 100% em um monte de coisas, nos automóveis, por exemplo, da Europa, ela coloca 100% de tarifa. Ou seja, a mesma estratégia que o Trump usa, o Moody já faz há muito tempo, né? Ou seja, faz anos. Então parece que o Moody vai flexibilizar um pouco nesse assunto. E ao mesmo tempo, o que ele pede é: deem-me mais fábricas. Quero fabricar mais coisas eu mesmo, certo? Aliás, agora mesmo tem um relatório aqui em... Não sei se isso está passando em nível nacional agora, mas há um movimento de BYD e a outra empresa chinesa também de carros, Raid Motors, não sei o que, GMW, bom, não sei como se chama, mas essa empresa agora está competindo para comprar uma fábrica de carros no México. Não sei qual, não consegui ler o relatório. Trago para vocês à noite, melhor. Mas eles estão buscando produzir carros aqui, um tema que evidentemente é necessário, né? Se vão vender essa quantidade de carros aqui, então pelo menos que também produzam, né? Que gerem empregos desse lado também. Mas enfim, esse é outro assunto que a gente vai comentar mais tarde, só mais à noite. Aliás, vamos ver algumas das imagens interessantes do dia de hoje. Esse comentário que faz a primeira-ministra da Dinamarca me parece interessante, vamos ouvir. Segundo o que diz a primeira-ministra, a Dinamarca não está. Matt Fikersen diz: nunca deveríamos ter nos tornado dependentes do petróleo e do gás russos, mas também diz que é um erro termos nos tornado dependentes da China, diz ele. Devemos ter equilíbrio nas economias e nas tecnologias. E, pois é, né? Ou seja, não é se fechar totalmente, mas também não é se abrir 100%, né? Evidentemente é uma reflexão. Aí, interessante também ver essa surpresa desse Chris Wright, o secretário de Energia dos Estados Unidos, visitando os poços de petróleo lá em Petro. É a PDVSA, né? PDVSA. Ele foi acompanhado por Elci Rodrigues e foram à petroleira do Orinoco. Aí está bom. Está a embaixadora também. Bom, não é embaixadora, é a encarregada de negócios, mas é como se fosse uma espécie de embaixadora dos Estados Unidos. Ela é aquela que cumprimentou. Aí está também Chris Wright, e aí está também, obviamente, a própria Elci Rodrigues. Uma imagem também bem curiosa, e parte da história de como as coisas vão acontecendo. Como tem estado Jack Draper? Muito bem, Sam Vainilla, tudo certo? Como você tem estado? Saudações 67. Ele diz que o que Elci falou confirma que entregaram para Maduro? Pois é, exatamente, não, exatamente. Aí está. Outra imagem assim, vamos colocar, é esta. Olhem, 2 navios dos Estados Unidos teriam colidido, não ficaram destruídos nem nada. 2 navios da Marinha dos Estados Unidos colidiram no Caribe durante uma operação de reabastecimento no mar. É o destroyer USS Truxton e o navio logístico USNS Supply. 2 tripulantes ficaram feridos e ambos os navios continuam operacionais, ou seja, não houve danos graves.
Mas eles dizem que vão investigar o incidente para ver o que aconteceu, onde foi o erro. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não. Isso é histórico para o que está acontecendo com o ICE. Lá em Minneapolis, as operações do ICE foram concluídas, é o fim do ICE em Minneapolis. O que as pessoas pediam, o que estava acontecendo, o que fez com que várias pessoas também perdessem vida. Agora mesmo há uma situação importante. Ele é o que chama de gozar da ligação, é. Não como vocês quiserem chamar. Pois bem, aí está Tom Holland dizendo então que é o fim da. E vamos aos detalhes do que se sabe sobre isso, sobre esse assunto, porque realmente está muito sério. Não, 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 não. Não é o ator, certo? Não é o ator do Homem-Aranha. É Tom Holland. Não, 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 não. Em Minnesota, dentro de Minneapolis, supõe-se que não restariam agentes ou restariam agentes apenas em um escritório. Tom Holland teria declarado que já haverá um fim da operação e uma redução significativa a partir desta semana. O objetivo é que fique completamente fora desta operação em Minneapolis. Ele explica que a proposta foi apresentada ao presidente Trump e recebeu uma aprovação direta, o que torna a decisão uma ordem política respaldada pela Casa Branca. A operação teria gerado fortes tensões nas comunidades locais, especialmente em Minneapolis, onde foram relatadas batidas e presença intensiva de agentes federais. O desdobramento fazia parte do plano de Trump para atingir 1 milhão de deportações, uma das promessas mais ambiciosas de sua agenda migratória. Infelizmente, as pessoas feridas, os falecidos, não vão se recuperar. E isso teria que ser investigado e tratado, e agir judicialmente contra essas pessoas, né? Ou seja, fazer a investigação e o processamento judicial. Acho que não vão fazer isso, pelo menos por enquanto, embora o governo do estado pudesse fazer. Supostamente estão investigando isso. E por isso imagino que também querem se retirar, né? Porque tem medo que vão começar. Para deter os agentes da ICE, é bom lembrar que também está a Guarda Nacional, ali, em teoria, para defender a população do pessoal da ICE. Então isso já parecia mais uma situação complicada de governo contra governo, né? Quer dizer, isso seria muito, muito, muito estranho, e é por isso que esse assunto é tão interessante, né? Essa confirmação era muito aguardada. No auge da operação, até 3.000 agentes teriam sido mobilizados em Minneapolis e outras cidades. Supostamente. E já... Martim, o que aconteceu com esses agentes? Eles ainda estão operando nos padrões positivos. Lacrosso Sanches. Além disso, dizem que vão sair e não saem. E se é um grupo reduzido, vão continuar operando? Ou seja, está meio estranho. Mas enfim, eles falam sobre uma conclusão da operação, então tomara que seja por esse lado. Aliás, já ficou então já fica um tema, cada vez com mais tensão por parte do Porto Xangai. Porque os Estados Unidos estão lançando um alerta ao Peru por causa da questão da China dentro desse porto. Se opõe, aliás, firmemente a essas declarações dos Estados Unidos, e é que o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Yashan, já teria declarado hoje, em uma coletiva de imprensa na China,
que se opõem às declarações do presidente dos Estados Unidos após o Escritório para a América Latina do Departamento de Estado dos Estados Unidos alertar que o Peru poderia não conseguir supervisionar o porto sob proprietários chineses predatórios. E aponta que o dinheiro barato chinês custa a soberania. Ou seja, basicamente dizendo que é chinês, porto chinês, mas isso vai te causar um problema, né? Isso também, pois isso é importante, né? E bom, então é assim que estão as coisas, né? Agora é isso. Essas operações estão sendo feitas pela China no porto? Não, obviamente eles têm seu interesse, têm seus próprios interesses, né? E o que os Estados Unidos, então, é ficar atento, porque eles vão querer controlar não só o porto, né, os portos, mas também coisas do governo, coisas de negócios, coisas de o que acontece, o que não acontece. Esse tipo de detalhes você vai acabar perdendo soberania. Supostamente, então, esse também é parte do comentário que este está fazendo sobre esse tema, e a China, por sua vez, reage também dessa maneira. Aliás, para aqueles que defendem o Trump, não como aqui, desmaga não, pois cada vez menos pessoas apoiam o Trump. Porque é justamente por isso que aqui está a lista. Isso é só dos 3 que fazem parte da administração do Donald Trump, que estiveram nos documentos de Einstein e que é um tema indefensável. Por mais que você diga, olha, não, eu sou mais de direita, eu sou mais de esquerda, pode ser o que você quiser. Mas o que não se deve permitir é que pessoas do governo estejam envolvidas em assuntos relacionados a abusos de menores. Porque defender isso é também fazer parte desse tipo de grupos de abusadores. Sejam democratas ou republicanos, não importa. Nunca se deve permitir que governantes estejam envolvidos nesse tipo de coisa. E aí está a lista, O primeiro, então, Donald Trump, Melania Trump, Howard Lundin, John Palin, secretário da Marinha. Imagine Paolo Zampolli, o responsável pelo Centro Kennedy, o próprio Kennedy, o responsável pela saúde, Kevin Warsh, Marwood OSS, Elon Musk, Steve Bannon, um conspiracionista evidente, Alex Costa, Bill Barr, Brett Ratner, e a lista continua. E lá estão os democratas, e lá estão os cientistas, e lá estão os empresários. É uma lista longa que temos publicado aqui e que mostra então que há uma situação muito obscura que precisa ser investigada e que felizmente tanto republicanos quanto democratas estão exigindo uma investigação. Até mesmo os do MAGA têm saído para dizer que querem que se investigue, porque não querem fazer parte disso, não querem fazer parte dessa situação, evidentemente. Então, bem, isso também é um assunto interessante. Bem, essa imagem que surpreendeu hoje é do exército chinês mostrando como utilizam. Esta é uma área de treinamento para drones. São drones daqueles tipo realidade virtual que você está vendo aí. Os FPVs são drones que eles usam para atacar. Por exemplo, para quebrar janelas, quebra a janela e depois entra outro drone e ataca. Por exemplo, para entrar em prédios e eliminar pessoas. Não sei, eles entram e saem por aí, vejam só como. Está iluminado. Sem isso, vejam, ali também são balões, eles vão estourando balões como se fossem os alvos. Ali está um balão, ali está outro balão. Eles estouram e operam dentro do prédio. Ou seja, eles precisam ter algo, eu entendo. Um sinal muito potente para fazer esse tipo de movimento. Bom, é o uso de drones onde você quiser. Israel, China, Estados Unidos, Japão, onde for, na própria Ucrânia, obviamente Rússia, cada vez mais usados tanto para defesa, para ataque e para outros temas como resgate, investigação, meteorologia. Digo, não é só guerra, também há outras funções. Por sinal, na Rússia estão começando a ser desativados todos os serviços da Apple. Isso vai afetar milhares de usuários de iPhone e de computadores na Rússia. O motivo são as sanções dos Estados Unidos e da Europa. Lá, simplesmente não vai ser possível operar, pois ao pedir verificação de identidade e documentos sendo da Rússia, já não será possível operar. Então isso vai afetar muita gente por lá também. Bom, está aí. Esse é um tema que chama a atenção. Estamos vendo aqui. Este é o lançamento de cerca de 6 mísseis de cruzeiro Flamingo por parte da Ucrânia. Isso é contra o arsenal russo.
da região de Volgogrado. Houve muitos ataques a Volgogrado. É uma região russa que fica perto da Ucrânia, que tem sido fortemente atacada ultimamente com esses mísseis de cruzeiro. Um assunto, portanto, que também chamará atenção. Por ali, aí está, vejam, esse é o ataque dentro da Rússia. E, bom, está assim, muito intenso entre ambos os lados. Agora, isso também é uma refinaria. Na Rússia foi atacada uma refinaria da Lukoil, isso na cidade de Ukhtar, República de Komi, na Rússia, mais ou menos a 2.000 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. Também outro dos ataques que mais chamou a atenção hoje, e outro que é um drone kamikaze. Também uma refinaria que foi atingida nessa mesma região, em Ukhtar também, e temos essa imagem muito curiosa, vocês veem essa pessoa, esse indivíduo é o primeiro-ministro da Grécia. O primeiro-ministro da Grécia está ao lado de Erdogan, já que eles estão brigados, não é? Erdogan e os gregos, né? Eles estão muito brigados. Bom, o primeiro-ministro grego. Ele limpa o nariz, reparem no que ele faz, ele limpa o nariz, não é? Ele limpa o nariz. E depois, ele ri. Ele olha para ver se ninguém está vendo, ou se olha, ri e guarda ali. E reparem, o rosto é que o rosto diz tudo, então é melhor tirar e guardar nas páginas do processo do acordo oficial. Ou seja, para que o Erdogan coma suas melecas ou algo assim, não sei, aí está. Como ele achou que não iam gravá-lo, ou será que ele pensou que iam gravá-lo e por isso fez isso? Não sei, porque se não desatento ele não foi, de verdade. Mas enfim, aí estão também essas coisas curiosas que acontecem agora nele. No aspecto geopolítico, bom, é curioso também, de verdade também. Bom, então foi feito esse comentário, vamos ouvir. Acusações falsas nos Estados Unidos haverá consequências, e essas consequências começam hoje. Essa é a nossa mensagem para eles, e minha mensagem para o povo americano é: se vocês continuarem firmes, americanos patriotas de boa consciência. Este é um relatório. Isso, Jason Crow, que hoje faz um último e definitivo aviso para Pam Bondi. Se ele virar as costas para a Constituição e abusar do nosso sistema de justiça, você não pode se esconder. A justiça está chegando. Bem, isso faz parte do comentário que esse congressista faz. Bem, vamos para outras coisas, outros comentários. Como vocês têm estado? Um enorme abraço, saudações aí. Ah, por que você não fala dos graves problemas que existem no México? Diz. Como? Que problemas? Me instrua, me eduque, diga quais são os graves problemas existentes segundo você, daqui, do México, e com prazer nós analisamos e conversamos sobre eles, falamos de temas internacionais, não é um noticiário sobre o México, certo? Robin Mart, te mando um grande abraço, e se houver algum problema do México que te preocupe, me diga qual é, e com prazer conversamos sobre isso. Frequentemente conversamos sobre problemas que existem no México. Caso você não estivesse sabendo, te mando um grande abraço. Mas não é um canal sobre um país, é um canal, na verdade, sobre o mundo. Saudações e muito obrigado, Tino, muito boa noite. Um abraço para toda a comunidade, saudações para toda a comunidade que nos assiste do Canadá, dos Estados Unidos, da Ásia, da Europa, da Espanha, principalmente. Muito obrigado à Argentina, à Colômbia, ao México, à Guadalajara, daqui mesmo de Monterrey. Muito obrigado. Diz Liceu, sim, os ocultos são umas máquinas. Saudações. Liceu, como você tem estado? Muito bem, saudações também. Quem mais está por aí? Ao 67, você assistiu à conferência do PAN? Bom de sim, vergonha alheia, totalmente de acordo. Impressionante. Bom, ontem colocamos vários vídeos e temos estado, fazendo alguns testes aqui no canal de que tipo de vídeo a comunidade prefere, vídeos curtos transmitidos ou vídeos como este, mais longos. Não, durante a manhã, vocês vão nos dizer o que preferem. Saudações para Dani Vilar, muito bom, e aí, como você tem estado? Saudações? Quem mais está por aí? Boa noite, ele diz. Saudações para Pepe, como você tem estado? Obrigado, Aurélio, ele diz. Ah, México, não tem problema, mas quem disse que não havia problemas?
Claro que tem problema, amigo, sempre tem problemas em todos os países, não é? Um dos maiores problemas são as armas que chegam lá dos Estados Unidos. Por sinal, não é? E é por isso que os narcotraficantes têm o poder que têm, não é por acaso? 50% das armas chegam por lá e outros dizem que é 70%. E muitas delas, aliás, são armas militares. Aqui já comentamos sobre isso e também sobre muitos dos problemas que existem nesse assunto. Embora o tema do crime organizado seja um assunto que requer um canal só para isso, né? Não é como se existissem canais que falam só de economia ou só de cripto, né? É um tema muito profundo e realmente há muitos canais que falam só desse assunto, só desse tema. Abordamos temas internacionais e acontecimentos globais, mas este é realmente um assunto específico. Achei que você falava sério e que havia um problema concreto. Você fala de modo geral daquele clássico: dizem que há problemas com o narcotráfico. Cite um problema específico, como a corrupção do governo mexicano, que é grande. Sobre que outro assunto você quer falar? Sobre a quantidade de pessoas que já prenderam ou sobre a quantidade de pessoas que ainda não prenderam também, né? Quer dizer, tem confusão e problemas, não é? Ele diz, embora pareça muito repetitivo: estamos presenciando a queda do hegemon. Ele diz: saúde 67. Muito boa noite, saúde Robin, saúde Elisel, saúde para toda a comunidade. Não, que existem problemas. Existem problemas. Ou seja, não é uma questão, não dá para fugir. Os problemas são problemas e são reais e são muito complicados. E tomara, né? Tomara que em breve seja feito um trabalho profundo para ir não só na questão dos narcotraficantes, nas armas. Quem são os que realmente estão financiando isso? Onde está a parte financeira? Essa está se espalhando pela Europa, pelos Estados Unidos, pelo Caribe, pelo México também. Obviamente, quantos negócios existem que são pura lavagem de dinheiro? Você nem precisa aprofundar tanto se não quiser. Existem muitos negócios bem evidentes. Você pensa: espera aí, isso está em todo o país, seja no México, nos Estados Unidos ou em qualquer lugar. E você não vê clientes nunca. E eles estão lá há anos operando. E você pensa: ei, espera aí, como é que você faz? Como é que você faz para operar? Você nunca tem clientes e está em todo lugar, negócios enormes e não vê um único cliente. Você pensa: sério? Como é possível? Porque todo mundo nas redes sociais tem até memes sobre isso, sobre esse tipo de negócio. Você pensa: como é possível? Ou alguém quer perder dinheiro, ou está perdendo muito dinheiro, ou lavando dinheiro, mas tudo à vista de todos. Mas a corrupção está em tudo. Ou seja, não é só aqui, né? Tem que prestar atenção aqui também, tem que olhar e prestar atenção. Muito complicado, né? Mas é algo muito, muito amplo, está enraizado em muitos assuntos, em muitas áreas, ele diz. Ele diz. E que não é só isso, e que também tem a questão do consumo, principalmente se você tem um consumo excessivo. Existe um mega negócio que está aqui no México, mas também está no Canadá, na China, na Europa, né? Ou seja, na África. Inclusive, há países africanos que, vivem do que vendem na Europa e nos Estados Unidos. Ou seja, vamos lá, enquanto houver esse tipo de consumo, alguém vai operar isso, né? Infelizmente é assim. Então é preciso trabalhar o consumo. Porque se não houver, gera-se um mercado negro enorme. E esse mercado negro, com o tempo, se transforma em crime organizado. E depois o crime organizado escala, né? Escala para a política, escala para a música, escala para outras áreas, né? Infelizmente isso escalou demais, né? E aí está, né, na política. É impressionante o que aconteceu com esse prefeito de Tequila, com ele, é impressionante. Você pensa: como ele pôde pedir propina tão abertamente? Como assim? E aí entra o novo prefeito e aparece um vídeo dele cantando música de narcotráfico. Aí você pensa: bom, acho que cantar não é crime, mas é muito estranho, muito esquisito. Isso não diz, é tipo: olha, você é a paz, diz saudações, diz felicidade, como você tem estado, diz Buff. Ontem aqui pegaram resgatando um barco com 12 mil litros de diesel e vai saber, dizem que era para os submarinos voltar. Ai. Ou seja, era uma carga para encher os tanques de submarinos de traficantes ou algo assim, ou como é que é?
Esse? Acho que não era bem isso, né? Deixa eu colocar aqui, tá bom? Diz, deixa eu ver se não. Não ficou nada pendente, mas você me entendeu? Tenho, acho que 3 imagens para compartilhar que faltam. Aí está, diz. Aqui está novamente essa imagem. Dizem por aí. Este é Délcio Rodrigues, secretário de Energia dos Estados Unidos, dentro da PDVSA. Não tínhamos visto essa imagem. Vamos ouvir. Isso é o que nos deu da OCDE, o presidente. Já me falaram que ele foi embora. Não, não. Então estamos muito orgulhosos, muito orgulhosos. O compromisso não é só em produzir processos ambientais. Não, quem sabe não, o áudio está bom. Mas baixo, quase não ouço, mas é curioso vê-los juntos. Nem um mês se passou, porque amanhã faz um mês, então nem um mês inteiro se passou e eles já estão lá. Não está, isso também é impressionante. Bom, vejam só, esse assunto eu não tinha visto, hein? Eu não tinha visto, a Astrid acabou de me mandar. Ah, que loucura, vamos ver a imagem, espera um momentinho. Só estou vendo como, bom, aqui está a... É isso, só preciso tirar a música porque está bem alta. Vamos ver, isso é o que diz, vamos dar play agora, só me permitam ler o que está escrito aqui. Vamos ver, a China estaria testando o Long March 10. É um sistema de escape de uma nova nave tripulada chamada Mengshu. Um passo fundamental para o seu programa nuclear e para a consolidação das capacidades de voo humano de nova geração. Bom, vamos assistir ao vídeo, né, ver como isso me lembra muito os do Elon Musk, né, os da SpaceX, né? Eu acho que essa vai ser a tendência. Olhem só, pousar os voos na vertical, né? Está parecido, vai que ele leva um processo. Ou vocês sabem que a Starlink não patenteia suas coisas, quer dizer, algumas coisas sim, mas muita coisa que a Starlink tem, eles não patenteiam. Eu vou te contar por quê. Ou seja, a Starlink não patenteia muitos dos seus avanços tecnológicos, porque patentear é basicamente colocar, ele diz, para a NASA, a informação direta de como eles estão fazendo as coisas. E aí a NASA vai replicar depois, não vai fazer com uma pequena mudança? E com isso, pronto. Já resolveu esse determinado assunto e não vão mais contratar eles. Então, já faz um tempo que se decidiu não, e não são só eles, viu? Várias das empresas de tecnologia mais avançadas em temas espaciais preferem não patentear. É melhor guardar os segredos para eles mesmos e não patentear mais, porque se a gente patenteia, roubam nosso avanço. Então é curioso, mas os avanços mais incríveis, os mais impressionantes. Não vamos dizer que não há patentes, pois os governos escondem essas informações por interesse. Não sei sobre a China, mas não creio que eles registrem patentes. Obviamente, se não, talvez até sejam em parte cópias, não sei, porque é assim mesmo e não estou dizendo que seja só isso. China, obviamente se sabe que cópia, mas praticamente todos os países fazem isso também, ou seja, todos os países. Eles roubam coisas, tipo, às vezes são coisas que parecem insignificantes, mas de repente são pequenos detalhes de uma nave que resolvem milhões de dólares. Hoje dei essa solução para tal pessoa. Às vezes só de olhar, às vezes espionando, né? Mas se consegue nisso, não nos mesmos. Vejam só para ganharmos um dinheiro. Como está o roubo, né? A pirataria de informações. Muitos dos avanços da Coreia do Norte foram roubados dos russos. Os russos perceberam isso agora que estão tendo uma relação melhor. Eles perceberam que os norte-coreanos tinham roubado muitos dos avanços que eles têm em seus sistemas de defesa. Eles foram pirateados por hackers norte-coreanos que hackeavam os russos e depois adaptavam dentro da Coreia do Norte. E agora a Rússia percebe, ah, caramba, espera aí. Esse ponto, isso era meu, né? Pois bem, já era. E também aos Estados Unidos, né? Ou confere aí. O Enki 9 com o drone que os norte-coreanos têm é uma cópia quase idêntica. A roubalheira está demais, né? Mas enfim, é interessante de qualquer jeito ver esse avanço, né? Quer dizer, não deixa de ser interessante ver isso, né? Também, bom, reparem no que diz esse aqui, que é um congressista republicano, porque depois muitos acham que é só isso.
os democratas estão irritados com Pambondi. Não, não. Os republicanos também estão. Olhem, isso é o que diz Donald Trump. E já está a resposta. Mas o comentário que vou ler para vocês é de Thomas Macy. Ele diz: quando Bondi interrompeu meu depoimento na nossa audiência de ontem, eu sabia que o presidente iria me atacar como vingança. Ou seja, quando esse Thomas Macy republicano interrompeu esta presidência, Bondi disse: já sei que amanhã o Trump vai me atacar com um comentário, diz Thomas Macy republicano. Insisto, foi assim, diz, mas não vou me deixar intimidar e não vou desistir da minha luta pela justiça, pelas vítimas. Você pode me ajudar a continuar nessa luta? Diz então para você enviar o que ele pede, que é uma doação. Obviamente a esse republicano não, mas o que quero dizer com isso, e essa é essa é a publicação completa de Thomas Macy, pronto. O que quero dizer é como. Quer dizer, como você vai justificar como político, não importa de onde seja, como você justifica que não vai agir contra os responsáveis? Não importa se era seu colega ou amigo, você deve agir contra os responsáveis, independentemente do lado. Você é um Clinton, está fora, você é um Bush, você é o que for, não importa. Quer dizer, eu entendo que pode haver disputas entre os políticos, mas o que nunca se deve permitir é o abuso de menores. Foi fácil assim? Muito simples, não? Quem fizer isso, de onde for, deve pagar e arcar com as consequências. E se Pambondi, neste momento, está defendendo essas pessoas, ela tem que pagar as consequências, legalmente. Da mesma forma, se forem democratas, de onde vierem, não importa, né? Mas enfim, aí está a disputa, está muito boa. Está muito interessante. Porque no final vai haver pressão para que os responsáveis pela ilha de Epstein e por todas essas loucuras que foram feitas paguem. Obrigado, Roberto, por estar conosco. Saudações também para Tino, disse ele. Se um país pega corrupção, ele diz, é que elas existem, mas também são perseguidas, diz Tino. Esse é o ponto, não é? Que corrupção vai existir, mas se for combatida, esse país vai prosperar. Ou seja, é impossível não ter corrupção. Eu entendo perfeitamente. Impossível, porque sempre vai ter alguém, né? Mas enquanto for combatida, ou seja, enquanto houver ação, talvez seja isso que eu gosto, que me agrada. Do Peru, ou seja, o Peru, você diz, quantos presidentes já não colocaram na cadeia lá? Mas há países na América Latina em que jamais ousariam tocar nem com o pétalo de uma rosa em um presidente, não é? Ou seja, não importa de que partido seja, né? Ou seja, nunca fazem isso. Me chamou a atenção, pelo menos, e eu não gosto nem um pouco desse governo. O da Espanha, nem em tudo, mas pelo menos nesse governo. Quantos governadores, até mesmo do partido dele, do próprio partido dele, foram parar na cadeia? Lembra? Incluindo o partido dele, incluindo pessoas próximas a ele? Como é possível que, com tudo o que se sabe agora, não tenha governadores de Morena indo para a cadeia? Sinceramente, não entendo e não sei explicar. Pelo menos me surpreendeu o prefeito de Tequila, em Jalisco, ter caído, não é? Você diz que isso é um passo, mas é só sua opinião. Não dá para evitar corruptos. Eles sempre existirão, mas é preciso agir. Concordo totalmente. Quer dizer, enquanto houver alguém que sim, ou seja, se houver uma justiça que esteja procurando por eles, que esteja investigando, pelo menos existe um equilíbrio, né? Porque senão eles fazem o que querem, não é? Diz ele. E como as famosas listas, se não Baroja, se essas denúncias já têm anos, milhões de documentos, e quem? Milhões de documentos, listas. Continuam encobrindo justamente quem não deveriam, os responsáveis. Eles precisam estar na lista, serem identificados e investigados. O que perguntaram para esse Pambondi foi quantos? Ok, você não prendeu nenhum, tudo bem? Só ao Einstein e ao Maslow. Mas de todos que estão na lista, que são um monte de pessoas, quantos você investigou? Não vou te dizer, nem vou te dizer quantos eu já detive, porque já sabemos que só foram esses e não pegaram essa Bondi. Não, a quantos você investigou? Aí ele respondeu e disse para o congressista, pois é, eu sei sim quantos você investigou. 0, ele diz 0, como é possível? Quer dizer, a verdade é que quando eu imagino que
Se você quer ser um político e principalmente quer ser um político na área da promotoria, seu objetivo, sua missão, eu imagino que seja fazer justiça e dizer, vou lutar pelo povo. Que, bem, não se pode fazer justiça, né? Vamos lutar pelas pessoas que sofreram. Não e não, nenhum sequer diz, bom, pelo menos investiga os outros, os menos poderosos, não, pelo menos assim para isso. Nem isso, e depois dizem, por que não investigam ele, por que ele não vai embora? Mesmo assim, veja, alguns politiqueiros que não devem ou temem nada acabam nas listas, pelo menos depois. Pois eu vou dizer por quê. Porque se investigarem eles, eles vão falar e vão dizer, não, tudo bem, você vai me investigar, mas investiga esse aqui também. E eu vou entregar tudo sobre esse, e vou contar toda a informação sobre tudo isso. E assim eu me livro, né? Quer dizer, é isso que os políticos pensam. Assim, não pegam ele nem os outros de baixo escalão. Isso é muito louco, né? Quer dizer, é mesmo, mas pelo menos agora temos as informações, ainda faltam muitos documentos, a cobrança está no máximo, mas vejo poucas ações. E o que mais me surpreende agora, sinceramente, é que eu não vejo essa atitude massiva das pessoas. Devíamos protestar e levantar a voz, mas não vejo isso acontecer. Já deveria estar ocorrendo. Já há protestos na Índia porque mencionam por aí o Modi em alguns documentos, e assim, bem de passagem, mencionam ele. E há protestos, poucos, não são assim massivos, mas já há protestos. Não, já não vejo por quê, porque é apatia, não sei, isso é curioso. Miguel, como você tem estado? Saudações, Eliseu, muito boas saudações, ele diz. A justiça é imparcial ou não é justiça, ele diz. Pois é, exatamente. Eliseu, saudações. Miguel, como você tem estado? Muito bom dia ainda, bom, já está tarde para sair, veja só também, saudações. Diz Pepe. A justiça só se aplica ao descalço, diz Dani. Como você tem estado, Dani? Saudações. Diz. Houve um terremoto em Puebla, vamos ver se detecta aqui. Ah, bom, aqui ainda não detectou. Mas deixa eu ver se o sismológico já registrou. Você sentiu agora ou como foi? Vamos ver. Sismológico Nacional. Obrigado, estou vendo um aqui em Guerreiro faz 18 minutos, olha só. Imagino que deve ser esse que você sentiu, não é? Foi às 12h33, faz mais ou menos meia hora, uns 40 minutos por aí, esse é o sismo. Aí está, diz aqui. Aqui de 4,6 não, então foi mais ou menos, quer dizer, com certeza deu para sentir. 55 quilômetros de profundidade. E foi nessa região de Guerreiro, sim, em Tlapa, Guerreiro. Acho que foi isso que o pessoal sentiu recentemente. Saudações, Leonardo, como você tem estado? Muito obrigado, Leonardo. Um enorme abraço para você e para toda a sua família. Ele disse, claro também, um abraço para Victor, o Dorminhoco. Um abraço para Victor, o Dorminhoco. Como não? Já que ele acorde, já está tarde, não é? Ele disse, quem mais está aqui, vamos ver. Ele disse, Tlapa. Sim, não, deve ser o de Tlapa ao qual se referem, é o único que vejo aqui. Vilapã, Chiapas também, mas foi às 7 horas, já faz tempo. O último é o de Guerreiro. Muito bom, então. Ele comenta como nas listas famosas. Eles conversam e trocam cumprimentos. Na Califórnia ainda é dia. Ele tem razão. Aí são 11, não, 11, 12, 1. São 11 ou 12 aí com vocês. Bom, são 2 horas de diferença, né, Miguel? Ou seja, deve ser 11 da manhã. Então, já está quase na hora do almoço também, mas tudo bem, daqui a pouco a gente volta, não é? De qualquer forma, vamos continuar subindo os resumos e tudo mais. E qualquer coisa a gente se vê de novo por aqui, né? Obrigado por acompanhar, abraço para a comunidade. A proposta é conversar e seguir as notícias. Leonardo, um abraço, fiquem bem, até mais tarde. Até logo, interrompemos sua programação habitual. Obrigado por sintonizar. Na verdade, este é Pepe ao vivo. A verdade é intensa, pura, o insólito é real, puro. Aqui a gente analisa, foco global.
Não fique de fora, conecte-se ao canal Pepe ao vivo, controlando o sinal Pepe e Astrid mandando a real. Jornalismo cru, aqui se respeita. Ative o alerta, não perca a pista, até a próxima. Sim, senhor, estamos conferindo a presença. Inscreva-se, inscreva-se. Ao vivo na casa. Você não conta nada.